E agora começa mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin. Um podcast onde um cientista usa a Bíblia para interpretar a ciência e a ciência para referendar grandes verdades bíblicas. Olá, pessoal, bem-vindos a mais um podcast A Bíblia e a Ciência. Esse podcast que ousa anunciar que é a Bíblia que tem autoridade sobre a ciência e não o contrário. Pois a Bíblia é um livro sobrenatural, sagrado, fantástico, espetacular, majestoso. Faltam adjetivos para classificar a palavra de Deus. Ela é clara, ela é necessária, ela é suficiente, inerrante e infalível, autoridade final em teologia, filosofia e também em ciências. E a Bíblia contém grandes verdades científicas, verdades que traduzem conhecimento, se assim entendemos o que seria ciência. E essas verdades científicas da Bíblia têm sido corroboradas pela ciência moderna, por grandes descobertas da ciência que confirmam claramente que a Bíblia é digna de toda confiança. E entre essas muitas verdades, neste podcast, os podcast 131, falaremos sobre esse tema: Deus cuida da terra e controla o seu clima. E o versículo-chave desse podcast se encontra em Gênesis 8:22. E lá está escrito assim: enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite jamais cessarão. Olha que verdade absolutamente incrível da palavra de Deus. Tem muitos hoje que estão preocupados com o clima da Terra. Olha o aquecimento global, os mares, o nível dos mares está subindo, o mar invadirá a Terra, o clima está mudando, talvez não tenhamos mais condição de plantar, colher e comer. Morreremos de fome ou morreremos num calor terrível aqui na Terra. As geleiras estão derretendo e há um alarmismo em relação à Terra, ao seu clima. O homem está destruindo tudo. Veja só, porque ele está explorando a mãe natureza. Então é aquele culto à terra, à natureza. Não podemos mais plantar, não podemos mais criar o gado, não é? A vaca está sendo também demonizada com um vídeo que outro dia eu assisti, passou na escola do meu filho, no colégio do meu filho, o pum da vaca, olha só, está aquecendo o planeta. Mas será? A Bíblia diz que não, para a gente ficar descansado. Realmente, não devemos estar relaxados em relação à terra. Somos mordomos da terra. A Bíblia diz que Deus nos deu a terra de presente. Os céus são para o Senhor. A terra Ele nos deu de presente ao homem. Homens, mulheres, jovens, crianças. E como bons mordomos, devemos cuidar bem da terra. Mas a terra tem que servir ao homem, e não o contrário. Não o homem servir a terra. E a Bíblia deixa claro que enquanto durar a terra, enquanto Deus não destruir a terra, segundo a Pedro 3,10 diz como ele fará isso, desestabilizando os elementos, uma grande explosão atômica, podemos entender assim. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Ou seja, Deus controla todas as coisas, inclusive o clima da terra. Condições, então, sempre teremos, de frio e calor, verão e inverno, plantio e colheita, jamais cessarão. Uma grande verdade da palavra de Deus. E será que a ciência tem realmente corroborado essa verdade bíblica? Sim. Olha, há alguns anos aqui em São Paulo, houve uma crise hídrica
e choveu muito pouco, os rios, né, o fluxo diminuiu, represas de usinas hidroelétricas tiveram seu nível bastante reduzido para limites assim alarmantes, e todo mundo ficou muito preocupado. Lembro até de um congresso que foi realizado com um título mais ou menos assim: a desertificação do estado de São Paulo. O estado de São Paulo se tornará um deserto. E muitos preocupados, olha só, não teremos mais água, como será a irrigação das colheitas, dos plantios de cereais? Será que realmente o clima da Terra está passando por uma grande catástrofe? E quem crê na Bíblia não deveria estar com medo, alarmado. Sim, somos mordomos, temos que cuidar. Cuidar de não poluir as águas, não poluir o ar, não jogar lixo, plástico nos oceanos, metais pesados, sim, certamente. Mas a Bíblia nos manda descansar em Deus em relação ao clima. E o que nós temos visto? De fato, durante toda a história da humanidade, sempre as condições do planeta foram controladas, porque eu digo que o planeta está tamponado, ele está protegido, inclusive contra talvez algum procedimento incorreto que a gente possa fazer, mas esse procedimento é mínimo em relação à imensidão da Terra e em relação aos sistemas que Deus instalou na Terra para que tudo fosse tamponado, controlado, não pudesse fugir muito de certos valores. Então, olha, nós temos o ciclo das águas. O mar evapora a sua água, essa evaporação, esse vapor, ele sobe para a atmosfera mais alta, lá a temperatura é muito, muito baixa, e o que acontece? Gelo se forma nas geleiras, no topo das montanhas. Depois esse gelo derrete, alimenta os rios. Ele também, a água umidifica o solo. Você tem todo o lençol freático, os rios. E esses rios agora correm para o mar, realimentando o mar. Então é um ciclo. Evaporação, condensação, solidificação em gelo, depois esse gelo funde, derrete, alimenta os rios, as fontes internas, subterrâneas, lençol freáticos, e toda essa água circulando pelo planeta garante o plantio e a colheita. Garante que essas desertificações que são anunciadas não ocorrerão. Há variações normais. Nós temos o ciclo do carbono, o CO2, o oxigênio. A nossa atmosfera é perfeita, com nitrogênio e oxigênio na proporção certa. Nós temos o CO2, o gás carbônico, que alimenta as plantas. E desde que nos conhecemos como habitantes da Terra e registramos a nossa história na Terra, de fato, sempre houve verão e inverno, plantio e colheita, frio e calor. Esse frio e calor, a Bíblia está dizendo, olha, a temperatura varia, mas ela não foge do controle de Deus. Há alguns anos mais quentes, alguns anos mais frios, mas a temperatura média se mantém dentro de valores que garantem a vida na Terra. Então, todos que nos ouvem, fiquem em paz, irmão. Deus cuida da Terra e controla o seu clima. É Deus que está no controle. É Ele que está no controle, não o homem. Hoje nós vemos grandes tentativas, olha, vendendo crédito de carbono, olha, o homem precisa controlar o clima da Terra, nós estávamos prejudicando, alterando esse clima, temos que controlar esse clima, temos que trazer os valores para valores normais, como se o homem estivesse no controle.
e esse controle, inclusive, pudesse ser comercializado. Não, é Deus que cuida da terra e controla o seu clima, porque em Gênesis 8:22 já estava declarado: enquanto durar a terra, olha que versículo sensacional, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite jamais cessarão. Mais uma grande verdade científica da palavra de Deus. Você ouviu mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin, um podcast onde a Bíblia e a ciência, bem interpretados, concordam plenamente. Conheça mais acessando agora o Instagram do Dr. Marcos Eberlin, instagram.com/Marcos Eberlin, e a Coval Press, www.covalpress.com. Se você deseja ouvir os demais episódios, acesse agora a nossa plataforma www.rede316.com.br e conheça mais.